Algo que o investidor faz com muita frequência é escolher as ações do seu portfólio olhando para um indicador, o indicador Dividend Yield. Ele olha para o pagamento de proventos de dividendos, juros sobre capital próprio nos últimos 12 meses. E será que esses dividendos serão repetidos no futuro? Essa é a grande dúvida. Vamos utilizar aqui o exemplo das ações da Copel, que atualmente está com um dividend yield de 9,7%. Esse é o retorno de dividendos considerando os últimos 12 meses, olhando para o preço atual das ações da Copel. E será que esses dividendos da Copel serão mantidos no futuro? Então esse aqui é o nosso tema do conteúdo de hoje, e se você está chegando aqui pela primeira vez, já aproveita, clica no botão vermelho, se inscreva. Todas as semanas temos conteúdos falando sobre estratégia buy hold, fazendo aqui estudos sobre investimentos para atender o objetivo de longo prazo. E aproveita também, já me segue lá no Instagram, é @AlexandreGarciaHolder. Vamos com tudo aqui, vamos olhar para esse indicador Dividend Yield que nós temos logo de início, é fazer um alerta. O indicador Dividend Yield, ele é o resultado, ele não é a causa. É aquilo que a empresa tem como resultado dos dividendos considerando o seu preço atual. É só a ponta da linha, nós temos que verificar a origem, e desta forma faço aqui um alerta: nunca escolha uma ação para o seu portfólio olhando só para o dividend yield. Você corre um risco enorme. Por quê? Porque muitas vezes esse dividend yield atual, ele ocorreu devido a um fato não recorrente. Muitas vezes esse fato não vai se repetir no futuro. Dessa forma, se você pegar só o dividend yield elevado, você pode ter uma surpresa desagradável no futuro. Então, temos que olhar os fundamentos da empresa, outros indicadores, olhar também para o histórico de proventos da empresa, o que a gente vai olhar aqui para a Copel, para verificar a possibilidade disso se manter algo constante, porque o investidor de longo prazo ele quer continuar recebendo dividendos. Então a empresa tem que ter capacidade de manter esses dividendos, tem que gerar caixa, tem que manter os seus lucros, ter previsibilidade e também ter constância. Então é necessário olhar outros indicadores. Vamos falar aqui da forma de cálculo do dividend yield. O dividend yield nada mais é que o total dos proventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual da ação. Então percebam aqui que nós temos duas variáveis. Nós temos os valores dos proventos. Quando os valores dos proventos aumentam, mantendo o preço da ação constante, o dividend yield também aumenta, ok? Esse é o melhor dos mundos, mas muitas vezes o dividend yield aumenta por quê? Porque ocorre a queda do preço daquela ação. Então muitas vezes a gente pode ter a variação do dividend yield não por um aumento de proventos, e sim por questão da queda das ações. Então a gente tem que sempre identificar esses movimentos. Vamos olhar para o histórico de dividendos da Copel. A gente pode verificar aqui que é uma empresa que paga dividendos constantes desde 2004. Então a gente vem aqui quase 20 anos de pagamento de dividendos constantes, sendo que aqui de 2016 para cá a gente tem um resultado aí de proventos um pouco maior. E ela pagou no ano de 2021 R$ 1,20 por ação. E a época lá em 2021 foi um resultado de quase 18% de yield, ok? Então é uma empresa aí que tem histórico de pagamentos. E aí agora a grande questão: será que esse dividendo ele será mantido para o futuro? Será que esse dividend yield ele será na casa de 9, 10%? Então é o que a gente vai olhar. O objetivo de se investir, a gente espera que aquela empresa ela mantenha os seus lucros, mantenha essa geração de caixa, porque é do caixa que vem os proventos. Então, a empresa, quando ela está num setor anticíclico, que é o caso da Copel, um setor com mais previsibilidade de resultado, a gente espera que não tem tanta variação assim no lucro da empresa e nem na sua geração de caixa. E essa é a característica das empresas do segmento de energia elétrica. É gerar caixa. Então quando a gente analisa uma empresa desse setor, a gente consegue ter mais previsibilidade e não ter tanta variação, o que para o investidor de longo prazo é muito bom. Vamos olhar aqui para os lucros e cotação da Copel.
Percebam aqui no gráfico de 2018 para 2021 quanto que cresceu o lucro da empresa. E a Copel, ela bateu recorde de lucro. Mais de 5 bilhões de lucro no ano de 2021. Então, o que traz aí uma capacidade de gerar caixa. A empresa, desse lucro, a última linha do demonstrativo, vai esse dinheiro para o caixa que efetivamente vai pagar os proventos. Então a gente espera que esses lucros eles se mantenham e essa capacidade de caixa da mesma forma, porque é isso que vai manter o dividend yield da Copel. O que temos que analisar também quando olhamos para o dividend yield é o payout da empresa. O que é o payout, Alexandre? O payout nada mais é que é a percentagem dos lucros. Vai pegar o lucro da empresa, qual que é a percentagem desses lucros que serão pagos por meio de proventos. E a gente vai chegar aqui no payout da Copel, mas temos que entender como que é calculado o payout da Copel. Eu entrei no site de RI da empresa e peguei esse gráfico que vai mostrar pra gente que é onde nós vamos chegar no payout, quanto que ela vai entregar conforme a sua política de dividendos para o acionista. Então vamos entender aqui um pouquinho esse gráfico. O lucro líquido da Copel naquele período foi positivo ou negativo? Então vamos olhar para essa parte aqui. Sendo negativo, a empresa ela não tem obrigatoriedade de pagar dividendos, ok? Pela lógica. Quando positivo, nós vamos depender de outro fator. Vamos depender da alavancagem da empresa. O que é alavancagem? É o endividamento. Quanto mais endividada a Copel estiver, menos dividendo ela vai pagar. E de forma contrária, quanto maior a sua saúde financeira, melhor esteja o seu endividamento, mais proventos, dividendos e juros sobre capital próprio a Copel vai pagar. É isso que quer dizer. E qual que é o indicador fundamentalista que ela tira como referência? É o dívida líquida sobre EBITDA. Então vai pegar a dívida líquida da Copel, dividir pelo EBITDA. O EBITDA é o lucro operacional. E esse indicador, quanto menor, melhor. Então olha essa parte aqui. Quando a Copel tiver um indicador dívida líquida sobre EBITDA maior que 2,7, que é um indicador que mostra aí um endividamento muito grande da empresa, ela vai pagar só 25% do seu lucro líquido, ou seja, somente 25% do seu payout. Quando estiver de 1,5 a 2,7, vai pagar 50% do lucro líquido, 50% de payout. E quando esse indicador for abaixo de 1,5, conforme está aqui, ela tem a obrigatoriedade, na verdade, de pagar 65% do seu lucro em proventos. Então, percebam aqui, quanto maior a saúde financeira, menor a dívida, maior será o pagamento de proventos, ok? E como foi os proventos de 2021? A gente pega aqui que em 2021 a dívida líquida sobre EBITDA da Copel em 2021 estava em 1, logo abaixo do 1,5. Então, quanto que ela entregou de proventos em 2021? Ela entregou o payout de 65%. Então, de acordo aqui com essa política de dividendos da empresa. E 65% de 5 bilhões é 3,1 bilhões em proventos, ok? Então, o que a gente espera? Que a empresa ela tem que manter o seu endividamento controlado para manter esses pagamentos de proventos, ok? Então, a grande pergunta, os dividendos vão se manter? A dívida da empresa tem que ser mantida em patamares razoáveis. O que atualmente está, e é difícil até de um ano para o outro, tem muita variação da dívida. Pode ocorrer, mas é difícil, ok? E o que depende também, os dividendos da Copel. Precisa manter as suas receitas ou até aumentar e o seu lucro operacional serem mantidos, o seu EBITDA e o seu EBIT, que são os lucros operacionais. Para serem mantidos, lá no resultado da empresa, no seu último resultado, está descrito que depende do quê? Que as suas tarifas sejam reajustadas, porque assim pode manter um padrão de receita, consequentemente do lucro líquido e também do alívio da crise hídrica. Lá em 2020 e 2021 tivemos aí uma dificuldade com a crise hídrica. Por ser uma geradora de energia,
as empresas têm essa dificuldade nesse período, inclusive quanto às tarifas. Quando tem um alívio dessa crise hídrica, fica mais fácil para a empresa manter os seus resultados. E o que está acontecendo atualmente? Houve um alívio, as chuvas retornaram e melhorou um pouco este cenário. Por isso, eu acredito na possibilidade de revisão tarifária lá no Paraná, também desse alívio de crise hídrica que a gente pode perceber para manter os seus resultados, o seu lucro operacional, o seu lucro líquido e a sua geração de caixa. Eu acredito que o dividend yield, os dividendos da empresa, podem ser mantidos para os próximos períodos. Eu acredito que é desse 9% para cima. Essa aqui é a minha opinião, não é uma recomendação de compra e eu espero aqui que vocês tenham gostado do vídeo. E você, tem a Copel na carteira? Deixa aqui nos comentários, fala o que você espera dos dividendos para os próximos períodos. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês numa próxima. Até mais, valeu!